Então, meu nome é Ana Lúcia Tabet Hora do Nascimento. Eu sou pesquisadora do Instituto Butantan. Já estou lá há muitos anos e vai fazer 20 anos que eu estou trabalhando com leptospira e leptospirose, né? Fazendo um pouco de genômica funcional, que é basicamente a gente analisar as sequências do genoma que estão sendo sequenciadas, tal, e ver se a gente consegue identificar alvos, seja para compor uma vacina contra a leptospirose, seja para achar uma molécula, uma proteína que seja interessante para diagnóstico. Vacina contra a leptospirose tem basicamente para animal, né, porque a leptospira infecta todos os mamíferos, e tem essa vacina veterinária, e alguns países têm uma vacina semelhante à veterinária que é licenciada para uso humano. Tá? É uma doença que ocorre no mundo inteiro. E diagnóstico também a gente tem problema, o diagnóstico que é feito é um pouco complicado, então a gente também busca uma melhoria nessa identificação da doença e que possa ser o mais prematuro possível, porque leptospirose tem cura com antibiótico, só que depois de um ponto você não consegue mais reverter os danos, né? Ela provoca focos hemorrágicos. A leptospirose, que é a que a gente tem aqui em São Paulo, ela é muito severa e uma doença, vamos dizer, bastante feia. Tá? O cara sangra por vários lugares, tem síndrome hemorrágica pulmonar e, em geral, essas pessoas elas vão a óbito em 3 dias. E tem as leptospiroses que são mais suaves, então essas não são tão complicadas, mas nós temos muitas dessas severas. Eu trabalho no Instituto Butantan. O Instituto Butantan, a princípio, é um instituto de pesquisa, mas eu já há muitos anos eu tenho estudantes e eu oriento pela Universidade de São Paulo, que na verdade é divisa com o Instituto Butantan, né? Na verdade, a USP, a Universidade de São Paulo, foi construída num terreno doado pelo Instituto Butantan. Toda a cidade universitária, tanto que é o mesmo solo, nós somos contaminados por cupinzeiro, sofremos os problemas de cupim, temos essa coisa em comum, né? Então, é muito fácil, né, os alunos da gente irem para a universidade, fazerem as disciplinas, e aí eles voltam e fazem toda a parte experimental nos nossos laboratórios, né? Eu tenho verba da FAPESP, atualmente para todos os meus alunos são bolsistas da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e estamos vivendo uma situação muito difícil, com muitos cortes de verba, na ciência e tecnologia, na CAPES, o CNPq está praticamente sendo exterminado, né, que fazia fomento para os pesquisadores do país inteiro, e o número de bolsas vem diminuindo drasticamente, então nossos estudantes estão vivendo uma situação difícil, acho que muitos gostariam de seguir a carreira, mas por essa questão estão procurando outras alternativas. Que mais? Acho que é basicamente isso, né? Eu já fiz parte da CTN-Bio, essa é a minha segunda participação na CTN-Bio. A gente tem, no máximo, 3 mandatos de 2 anos cada um, então você fica 6 anos, se você quer. E aí eu saí, porque não tinha mais mandato, fiquei acho que 3 ou 4 anos fora, e aí eu fui conduzida de novo à CTN-Bio e estou no meu último mandato. Então, eu já trabalhei bastante. Como eu gosto, eu acho que a gente aprende muito, mas agora eu vou deixar a Sandra falar um pouco. Bom, boa tarde a todos, todas. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com a Ana.
com vocês para conversar um pouco sobre a CTN-Bio, sobre transgênicos, sobre ciência em geral. Acho que é uma iniciativa muito importante, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é assim, eu digo que é um momento surreal, em que mais do que nunca a gente precisa da ciência e mais do que nunca a negação da ciência de vários lados, né? Bom, com relação à minha carreira, eu sou licenciada em biologia, sou professora de formação, sou cria da Unesp, do campus de Rio Claro, mestrado e doutorado, e ingressei na UFSCar há 29 anos, em 1992, no campus de Araras. Quem não conhece, Araras no interior de São Paulo, 2 horas de São Paulo, e foi o primeiro campus da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, fora de São Carlos, não é? A sede administrativa é em São Carlos, e Araras era, desde 1970, o campus, o Plano Açúcar, que era ligado ao Instituto de Açúcar e Álcool, no centro de pesquisa em cana-de-açúcar, referência no Brasil. E com o governo Collor, em 1989, 90, foi extinto, né? O Instituto de Açúcar e Álcool foi extinto, todos os centros de pesquisa ligados ao Instituto de Açúcar e Álcool foram fechados. E aí esse centro, que agora é o Centro de Ciências Agora, né? Na época, Centro de Ciências Agrárias, esse Plano Açúcar, passou para a Universidade Federal de São Carlos. E os pesquisadores passaram a ser docentes da UFSCar. Eu fui a primeira contratação como universidade, eu não era pesquisadora do Plano Açúcar. E desde que ingressei, trabalho com fermentação alcoólica. Eu sou da área industrial, microbiologia industrial. Meu foco é estudar micro-organismos relacionados à fermentação, principalmente micro-organismos contaminantes, mecanismos de resistência a situações estressantes do processo fermentativo, sempre visando melhor rendimento, enfim, né? Como eu sou bióloga, meu olhar é muito no organismo, no micro-organismo, né? E sua relação com o processo. E eu fiz meu pós-doutorado na Exalc, na USP, e na Universidade de Sheffield, na Inglaterra, com genética molecular de leveduras, que foi a minha entrada no mundo da biologia molecular, né? Em 2002, 2003, quando eu fui para a Inglaterra, foi o período, assim, principalmente da FAPESP, grande incentivo para os programas de sequenciamento, biologia molecular, e eu senti que eu precisava também conhecer um pouco mais disso no universo que eu trabalhava da fermentação, e aprendi lá muitas das técnicas de engenharia genética como ferramenta, né? Não como fim de obtenção do transgênico, mas como ferramenta de estudos. E foi um momento muito importante para a minha carreira, e continuo trabalhando nessa área, né? Sou atualmente coordenadora de pós-graduação, e, como a Ana falou, nós estamos vivendo épocas assim, muito difíceis em termos financeiros, principalmente de bolsas, e com isso a gente está tendo uma pouca atração de pessoas para pós-graduação, o que é uma pena, porque toda pesquisa, né, a maior parte da pesquisa brasileira é gerada nos programas de pós-graduação, na pós-graduação brasileira. E nós precisamos dos alunos para tocar as pesquisas, né? E essa falta de recursos, e principalmente, né, o bombardeamento, né, dos institutos de pesquisa, das universidades, isso tudo tem tido um efeito, infelizmente, né? Então, acho que a gente não pode perder a oportunidade nesses momentos, a gente está mostrando, né, que a gente precisa resistir, que esse momento vai passar, há de passar, né? E nós precisamos nos manter aí ativos com todas essas adversidades, e mostrar para os jovens que
quem tem interesse na carreira acadêmica, né, não desista que isso deve passar, né? Estou na CTNBio desde 2017, estou indo para o 3º mandato, né? Meu mandato termina em janeiro de 2023. É a minha primeira participação na CTNBio e tem sido um aprendizado muito grande, como a Ana disse, não é? A gente contribui, claro, com a experiência que nós temos, com conhecimento científico, claro, mas o aprendizado é muito grande e é muito, assim, é uma honra participar dessa comissão, né, do nível de importância que ela tem para o país. Então, era isso que eu tenho a dizer aí de apresentação. Sandra, Ana, muito obrigada. Só para falar quem chegou agora, gente, fiquem à vontade se vocês desejarem fazer perguntas, tanto no chat quanto levantando a mão. Tem a opção Reaction aqui embaixo na barrinha. Vocês podem raise your hands, né? Vocês podem levantar a mão de vocês, podem interromper quando vocês quiserem. Sandra, Ana, assim, indo bem direto ao ponto agora, sabe? Eu tenho uma história muito engraçada, que eu costumava sempre comprar, na verdade minha mãe costumava sempre comprar um bolinho de caneca, que eu adorava muito, eu comia vários esses bolinhos que você faz pronto, sabe? E aí, um dia minha mãe acabou pegando, assim, uma notícia de meios fonte WhatsApp. Isso foi muito engraçado, que isso me marcou bastante, porque ela leu alguma notícia de todos os produtos que tivessem aquele selinho amarelo com um T, assim, não podia comprar de jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí eu fiquei muito em dúvida, assim, o que significa esse Tzinho? Por que a minha mãe ela tem motivo para ter medo do Tzinho? O que esse Tzinho é, afinal, né? O Tzinho é de transgênico. Provavelmente alguma farinha de milho transgênico, que talvez entre nesse bolinho, que trigo não foi ainda aprovado pela CTNBio, então eu imagino que talvez possa ser farinha de milho. Ou óleo, né? Óleo de soja. Óleo de soja transgênico, também tem bastante, várias marcas. E por que não precisa ter medo? Né? Porque todos esses milho, soja, algodão e tudo mais, eles são... Primeiro, eles já estão em uso há muitos anos, sobretudo nos Estados Unidos, né? E a gente nunca viu um americano amarelo, verde, né, andando por aí, né? E eles são altos consumidores. E na CTNBio, esses processos que entram, né, eles são muito bem apresentados e comparam o não transgênico com o transgênico, né, em termos de valor nutricional e tudo mais, fazem testes de toxicidade. A princípio, a gente sabe que não vai ser tóxico pelo que está colocando lá, mas são feitos testes e tal. Então, assim, eu acredito piamente que transgênico, tenho certeza absoluta que não vai... Tudo que está aí é seguro, tá? É seguro, com o mesmo valor alimentar, tá? E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que às vezes as pessoas não pensam, né? Essas lavouras transgênicas, elas são muito mais vantajosas do que as não transgênicas, né? Então, elas sofrem menos invasões por pragas, por ervas daninhas e tudo mais. Se a gente pensar que no nosso mundo a população está aumentando tanto, e que já há, nesse momento, muita fome em vários países, se vocês pensarem na África, na Índia, eu já estive na Índia 2 vezes, é uma situação muito calamitosa, tá? Isso que a gente vê nas periferias daqui, a gente vê lá em qualquer lugar, tá? Então, a gente tem que pensar que nós temos que ter uma produção, e uma boa produção de alimento para o mundo, tá?
Eu sei que as pessoas falam, mas alimento orgânico tem mais sabor, é mais não sei o que e tal. Eu até posso concordar, mas a gente não poderia embarcar pensando na população mundial, tá? Porque a gente vai condenar essa população à fome. Isso é um fato, tá? Não tem como não condenar. Então, assim, desde que muito bem avaliado, e vejam, essas empresas, elas têm um investimento enorme na produção desses transgênicos. Não é tanto que só é feito transgenia de grãos que são realmente para dar lucro, que deem safras, sabe, polposas, vamos dizer, tá? Que de manejo mais fácil para o agricultor. O agricultor não precisa ter tanto funcionário, ele consegue e tal, e de uma qualidade igualzinha ao outro. A qualidade não é inferior. As pessoas não vão ter diarreia, não vão ter alergia, não vão ter nada, porque tudo isso é avaliado, tudo isso é testado. Né? Que eu saiba, Sandra, você pode até me corrigir, nunca foi retirado um alimento, um grão transgênico, porque às vezes a gente sabe que medicamento, que o Vioxx, por exemplo, foi liberado no mundo inteiro, o FDA, por todos os regulatórios, depois de 3 anos teve que ser recolhido, né? Porque foi associado a um número alto de infarto, enfim, teve um problema. Mas eu desconheço transgênicos que tenham sido retirados de circulação. Tá? Então, eles são muito usados para óleo, milho, farinha de milho, para fazer ração de animais, de tudo isso para a população em geral. Então, assim, para mim, transgênico é uma coisa muito positiva. Tá? Eu não consigo ver de outra maneira, né? Porque realmente não consigo, né? Então, assim, essa é a parte agro, acho que a Sandra... Porque, assim, deixa eu explicar para vocês, na CTN-Bio, nós estamos divididos em 4 subcomissões. Tá? A comissão que avalia processos ligados à área humana, à área animal, à área vegetal e à área ambiental. Então, todos esses aspectos são analisados. Por exemplo, eu estou na área humana, tá? Porque eu sou farmacêutica, trabalho sempre com mais voltada para a epidemiologia de doenças humanas. A Sandra, você é VEG ou é AMBI? Sandra? Ambiental. A Sandra está do lado ambiental, então ela vai ver esse aspecto do transgênico, se ele tem algum efeito no ambiente. Então, todas essas comissões, a animal se reúne junto com a humana e a vegetal se reúne junto com a ambiental. Tá? Então, nós fazemos reuniões separadas e depois nós juntamos as 4 subcomissões, no que nós chamamos de reunião plenária, que é onde, de fato, cada um leva da sua comissão qual foi o parecer, e lá é feita uma votação, e é essa votação que vale realmente. É com todos os membros da CTN-Bio. Tá bom? Só para vocês entenderem como é que funciona. E eu acho que é importante também mencionar que a CTN-Bio, vocês mesmos falaram, é uma comissão técnica, né? Nós somos cientistas, nós não somos políticos, nós estamos muito longe disso. Tá? Então, a nossa avaliação ela é 100% técnica, tá? Dentro do nosso conhecimento. E o que acontece? Nós damos o nosso parecer, por exemplo, uma liberação comercial de um milho, sei lá, novo que entrou. Então, a CTN-Bio tem um parecer técnico positivo em relação a esse milho. E aí, se o país quiser realmente liberar, quem vai fazer isso é o Conselho Nacional de Biossegurança, não somos nós. Tá? E quem é o Conselho Nacional de Biossegurança? É um conselho formado por todos os ministros de Estado. Tá? Então, eles
nós aconselhamos, na verdade, esse conselho, tá? Damos um parecer positivo ou negativo, ou nós ainda não estamos analisando, tá? Caso a gente não tenha decisão. Então, é assim que é mais ou menos organizado. E deixa eu só esticar mais um pouquinho, para baixo da CTN-Bio. Então, temos aqui, ó, CTN-Bio, Conselho Nacional de Biossegurança. Abaixo da CTN-Bio, tem as comissões internas de biossegurança. O que são comissões internas de biossegurança? Todos os institutos, faculdades, universidades que queiram trabalhar com organismos geneticamente modificados têm que ter essas comissões internas de biossegurança. Elas são os olhos da CTN-Bio ao longo do país inteiro, tá? Aí, as comissões internas relatam para a CTN-Bio, tá? No caso, a CTN-Bio toma uma posição e aí aconselha, enfim, aí depende da área que se trabalha, tá? Então, o Butantan tem comissões internas de biossegurança, onde a UFSCar, em Araras, onde a Sandra está, também tem a comissão interna de biossegurança. A Sandra faz relatório para eles, eu faço relatório para a comissão do Butantan, tá? E esses relatórios vão lá para a CTN-Bio. Só para vocês entenderem como é que é a escada de mecanismo, porque é complicado. Desculpa, Sandra, acho que eu fui meio me adiantei. Desculpa, é isso. É muita coisa para falar, né? Então, vamos dividindo, tentando colocar as coisas de uma forma mais simplificada, né? Quando a gente fala em transgênico, é bom a gente pensar o que é um transgênico. Né? Qual que é a diferença de um transgênico para um organismo geneticamente modificado? Então, um organismo geneticamente modificado, que a gente chama de OGM, é todo organismo que teve o seu DNA modificado por meio de uma técnica de engenharia genética. O transgênico é aquele que teve o seu DNA modificado, seu código genético modificado, pela inserção de DNA de espécies diferentes. Tá certo? Então, pense, um organismo geneticamente modificado, o que é? Ele recebeu um DNA de um outro organismo. Pode ser da mesma espécie, pode ser de espécies diferentes. Sendo de espécies diferentes, a gente diz que é um transgênico, certo? Todo o processo que envolve, desde o laboratório, os testes de laboratório, até os testes de campo, tudo que envolva o trabalho com transgênico tem que ter autorização da CTN-Bio. Ninguém pode trabalhar com transgênico sem autorização da CTN-Bio. Tá? Quem é que pede essa autorização? Que a Ana disse, a CIBio, que é a Comissão Interna de Biossegurança. Então, o laboratório vai construir, vai pegar um gene que eles isolaram e vai colocar dentro de um outro organismo. Tá? Então, um gene de uma bactéria que expressa uma característica interessante que eles vão colocar no milho, por exemplo. Para fazer isso no laboratório, toda a parte molecular, tudo que envolva disso, o laboratório tem que atender condições de segurança para as pessoas, para o ambiente, não é? Então, as instalações, o descarte do material, cuidado, as anotações, tudo tem que ser registrado, rastreado, e anualmente o laboratório presta contas à CTN-Bio. Olha, esse ano a gente fez isso, fez isso, fez isso. E a CTN-Bio olha, aprova, pede mais informações ou reprova. Aí tem os outros testes. Bom, passou do laboratório, eu preciso fazer um teste em campo. Eu preciso plantar esse OGM que eu construí no laboratório para ver se realmente ele tem resistência àquela praga, àquele herbicida, não é? Para fazer esse experimento, precisa da autorização da CTN-Bio. Né? Ele precisa apresentar um projeto e dizer, olha, nós vamos fazer esse experimento em tal lugar, tem que apresentar as coordenadas geográficas, um mapa, tudo croquis, como que vai ser o experimento, como que eles vão monitorar, se acontecer um incidente, tudo isso.
o Ministério da Agricultura faz fiscalização, vai lá e olha se estão fazendo tudo direitinho, que a CTNBio aprovou. Se tudo der certo, o OGM foi bom, né, produtivo, tudo, eles apresentam à CTNBio um pedido de liberação comercial, ou seja, eles querem vender agora. Quem quer vender? Pode ser uma empresa, né, Monsanto, Syngenta, Bayer, como essa requerente pode ser uma universidade, um instituto de pesquisa, como Embrapa, por exemplo, não é? E aí eles vão apresentar uma série de dados. Eles têm que mostrar que esse OGM, seja qual for, planta, animal, micro-organismo, não causa problema de saúde humana. Aí a setorial lá da ANA vai analisar, tem especialista. Não causa problema de saúde animal. A setorial também vai analisar. Não causa problema ao meio ambiente. E não tem problemas, por exemplo, de cruzamento com outras plantas, gerando uma super planta daninha ou qualquer coisa desse tipo. Tudo isso é analisado nesse momento. Então, são processos, às vezes, de 200, 300, 400, 500 páginas que a empresa manda, né, Ana? De trabalho que ela fez ao longo de muito tempo. Não é algo rápido. Pense em eucalipto. Não é? Que o eucalipto demora 7 anos para crescer. Pensem num processo de liberação comercial de um OGM de eucalipto. E tem. Não é? Um experimento dura 7 anos. Né? E tudo isso é acompanhado pela CTNBio. Por isso que ela tem 27 membros titulares e 27 membros suplentes. Tá? Nas reuniões setoriais participam todos, titulares e suplentes. Todos eles dão pareceres. Eu sou suplente, né, da área ambiental. Todos nós fazemos pareceres. Não é? Por sorteio, nós recebemos o processo e temos que dar um parecer, temos que olhar frente às normativas que a CTNBio tem, não é? Se atende, e se a gente consegue visualizar que há algum risco naquele transgênico. Se houver algum risco à saúde humana, à saúde animal, ao meio ambiente e às plantas, ele não pode ser liberado comercialmente. Né? Ele não pode ser comercializado. Tá? Bom, é 100% seguro tudo isso que a gente faz? Nada é 100% seguro. Concorda? Né? Então, o que a gente garante? A gente garante que, à luz do conhecimento que existe, não é? De tudo que se conhece da ciência, nós temos ali representantes das mais variadas áreas, né? Seguindo aquelas normas que a gente conhece como normas seguras, aquele transgênico é seguro. Se acontecer de ser aprovado e ser comercializado e começar a ter problemas que possam ser relacionados ao uso do transgênico, não é? Esse transgênico pode, a liberação dele, a comercialização pode ser cancelada, tá? Então, como a Ana disse, outros países têm histórico de uso de transgênicos de muitos e muitos anos. Muitos anos. Não é? E o que se tem de pesquisa, não é? Da empresa que faz o transgênico, dos institutos de pesquisa que estudam esses transgênicos ao longo do tempo, não é? Todo esse conhecimento é levado em consideração para a gente poder emitir um parecer de que é seguro. Não é? E aí eu posso garantir para vocês que a discussão é intensa, né? Não é tranquila, não é ou você está peia. Já quase, né? Quase. Já quase. Quase, né? Quase se chegou às vias de fato, né? Por quê? Porque as pessoas veem sob ângulos diferentes, e aí que está também a maior segurança que possa ser dada a esse processo.
não é? Não é todo mundo pensando da mesma forma. É todo mundo, sim, pensando com rigor científico. Fora, não é? É uma questão técnica, fora das questões políticas, das questões econômicas, sociais. A gente está avaliando a questão técnica, né? As outras questões são avaliadas em outro conselho, né? Você tem NBio dizendo, é seguro, tá? Aí, o outro conselho superior que vai dizer se é conveniente para o país ter aquele transgênico, não é? Enfim, outras variáveis podem entrar, mas a CTNBio, ela dá esse carimbo, esse selo de segurança. Então, quando você vê um alimento que tem esse símbolo do T amarelo, significa que é um triângulo, né, amarelo, com um Tzinho dentro, significa que aquele alimento, aquele produto que você está comprando, tem, de alguma forma, em alguma quantidade, um produto transgênico. O que pode ser? Pode ser o óleo de soja, soja transgênica, tá certo? Embora o óleo, né, tenha sido purificado, tal, muito provavelmente não vai ter o DNA lá do transgênico, né? Mas pode acontecer. Então, é a rotulagem, tá certo? E a rotulagem, eu, Sandra, sou favorável, porque eu acho que o cidadão tem direito de escolha. Se eu não quero comer nada transgênico, eu quero comer só orgânico, é uma escolha minha. Então, eu posso ir ao mercado e olhar, eu vou escolher o que não tem o Tzinho, tá? Mas o que o Tzinho diz? Que tem alguma porcentagem de produto transgênico ali, não é? Seja um animal, seja vegetal, o que for. Mas o que a gente pode dizer é que, para chegar nisso, foram muitos anos, muitas avaliações, muitos relatórios, não é? E que são avaliados do ponto de vista da segurança. Isso que a gente sempre fica lembrando na CTNBio, quando as discussões, né, Ana? Elas vão para um lado, vão para o outro, porque é claro que vem, não é? Vem outros, acabam vindo outros fatores no meio da discussão, mas a gente diz, vamos focar, é seguro? Não é? Vocês já devem ter visto há pouco tempo, falando dos mosquitos transgênicos, para combater a dengue, né? Isso passou lá pela CTNBio, foi muito avaliado, né? Muito polêmico, né? Foi muito avaliado os mosquitos transgênicos, não é? Então, todo esse trabalho é feito com muito rigor. Eu acho que essa segurança precisa ter, de que tudo é feito à luz do conhecimento que existe, não é? Agora, 100% seguro, ninguém pode dizer que é, porque, de repente, pode aparecer uma pesquisa que mostra alguma coisa que a gente não tinha visto antes, tá certo? Mas nós precisamos ter essa confiança. Se nós somos cientistas, se nós acreditamos na ciência, se nós acreditamos no poder da ciência de ajudar no mundo, né, de colaborar, de transformar, nós precisamos acreditar que o que nós estamos dizendo, que nós estamos fazendo, é seguro. Porque se eu não acreditar nisso, então eu não posso acreditar na ciência, não é? Eu acho que isso é importante de dizer, que até chegar nesse ponto, há um longo caminho, anos, e custa muito caro. Muito caro. Média, né? Eles fazem uma média, Muito assim, caro. 100 a 130 milhões de dólares para fazer um transgênico, tá? Todo o processo, desde a equipe de elaboração, do desenvolvimento, da pesquisa, da comercialização, uns mais, outros menos, não é? É muito investimento. E a CTNBio é ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ao governo federal. Então, ela é assessora, ela diz ao Ministério, olha, isso é seguro, tá certo? Agora, a decisão compete a eles de aprovação do OGM ou do transgênico. Muito interessante, assim, vocês tocaram em vários pontos, assim, que a gente podia conversar por horas, por exemplo, sobre o papel da CTNBio, sobre bioética,
sobre biossegurança e biotecnologia, assim, acho que são tópicos que a gente pode aprofundar, mas por hora eu vou pegar uma pergunta que colocaram aqui no chat, da Érica Machado. Ela perguntou: transgênicos podem ser replantados por alguém que comprou, por exemplo? Aí, se vocês quiserem à vontade para responder. Se ele pode ser replantado, ou seja... Isso, transgênicos podem ser replantados por alguém que comprou, por exemplo? Essa é a pergunta. A semente, comprou a semente, você quer dizer? O germoplasma, a semente. Acho que é a Se a Érica semente. quiser dissertar mais sobre a pergunta dela, mas eu acho que é nesse sentido. Nessa Érica, você quer... É a semente que você está se referindo? Porque um dos problemas que no começo o pessoal reclamava muito é que você não pode, você tem que sempre comprar a semente, né? E agora eu não sei se ainda continua, mas isso barateou tanto, né? Acho que não. Então, mas isso barateou tanto que esse deixou de ser um problema, entende? De qualquer maneira, é bom que fique claro que todas as sementes originais, por exemplo, de milho, de soja, que a gente chama de germoplasma, que é aquilo que vai fecundar, existe um banco, aliás, vários bancos no mundo que mantêm essas sementes originais. Então, se alguém quiser algum dia plantar esse milho vermelho, faltando dente, ou milho não sei o quê, porque o milho teve uma evolução muito grande, ele pode ir lá buscar. Tudo isso é guardado, não é descartado. Existem bancos, né, que são chamados bancos, a Embrapa tem um. Né? A Embrapa tem um, mas existem no mundo inteiro esses bancos. Então, não há perigo de você perder isso. Tá? Então, você fala, mas de repente só vou ter transgênico, se eu quiser voltar atrás, eu não quero mais transgênico. Você pode voltar atrás e não fazer mais transgênico. Você tem a opção, né? Você tem a opção, exatamente. Eu acho isso bárbaro, gente, porque você tem a opção, eu acho que a rotulação é interessante, porque se você não quer comer transgênico, não compre alguma coisa que tem transgênico. Se você tem dúvida, tal, é um direito do consumidor, é um direito que cada um de nós tem, né? E é um direito também do agricultor resolver não plantar mais transgênico. Agora eu vou contar uma historinha para vocês, eu acho que a Sandra sabe. Como é que a gente começou a nossa lei de biossegurança de 2005, tá? Ela foi promulgada no governo Lula. A toque de caixa. Por quê? O que aconteceu? O pessoal do Rio Grande do Sul contrabandeava sementes de soja da Argentina por baixo do pano, contrabando. Por quê? Porque nós não tínhamos a lei de biossegurança, a CTN-Bio existia, mas era meio solta, não tinha reunião, ela não estava estruturada, tá? Então, não tinha como avaliar. Então, o que o pessoal fazia? O pessoal comprava na fronteira, fazia contrabando mesmo, e plantavam a soja que dava muito melhor, que eles apelidaram de soja Maradona. E aí, o que aconteceu? O mapa, o Ministério ou alguém entregou, e eram toneladas de soja transgênica que o pessoal queria queimar, porque não podia ter transgênico, não sei o quê, não sei o quê. E o Lula falou, mas como que nós vamos queimar com tanta gente passando fome no país? Se os argentinos comem e estão bem, por que nós não podemos comer? Vamos regularizar essa situação. Então, essa soja, que foi a RR, foi a primeira soja, já não lembro, porque era da Monsanto. Aí, o que aconteceu? Aquela soja ficou lá, não foi queimada, não foi criada essa lei de biossegurança, que criou junto à CTN-Bio, nos moldes que a CTN-Bio é agora, e foi solicitado, eu acho que era Monsanto, que entrasse com
o processo para a nossa CTN-Bio avaliar se nós podíamos dizer, ok, essa soja pode ser consumida. E isso que foi feito. Foi feito muito rapidamente, as pessoas tiveram muita gente analisando, trabalhando, para que esse material pudesse ser liberado e pudesse fazer parte de ração, de farinha, de óleo, de tudo que a soja, que tem um teor proteico altíssimo, pudesse ser utilizado. E de lá para frente, a CTN-Bio tocou. Ela foi se aprimorando e tudo mais. Mas acho interessante essa história, que é para vocês terem uma ideia da onde surgiu tudo isso, por que foi criado e tal. Eu acho bem legal, assim, os agricultores, achei muito esperto eles irem lá contrabandearem a semente para ter uma plantação mais limpa, mais produtiva, mais não sei o que, eles iam ganhar mais dinheiro e não sei o quê. Havia um interesse comercial muito grande, era muito importante para o país, como continuou sendo depois toda essa parte de grãos, né? Já até esqueci qual que era a pergunta. Sobre as sementes, né? O Eduardo colocou uma questão muito interessante, né? A gente não vai ter tempo para conversar sobre isso, mas as questões relacionadas à bioética, né? Nós estamos falando de biossegurança, mas existem muitas questões de bioética relacionadas ao uso dos transgênicos e as novas biotecnologias, não é? Então, eu sou professora do curso de biotecnologia, dou aula de introdução à biotecnologia aqui em Araras, sou o segundo curso de biotecnologia do país, né, de bacharelado em biotecnologia. Eu tive o prazer de participar da comissão que criou o curso, não é? E uma coisa que nós colocamos bastante no curso, assim, a gente releva, e isso é muito importante, são as questões relacionadas à área de humanas na biotecnologia, que é a questão da bioética, não é? Na liberdade, na autonomia, na justiça, na não maleficência, que isso envolve os transgênicos. E quando a gente fala em biotecnologia, né, gente, nós aproveitando aqui, bastante gente ouvindo, a gente precisa distinguir entre o que é biotecnologia e a biotecnologia moderna, a clássica e a moderna. Então, a gente ouve muita gente dizer assim, que é contra a biotecnologia, não é? Tá? Defende, por exemplo, os orgânicos, enfim, agricultura familiar, tal, e diz que é contra a biotecnologia. Gente, ser contra a biotecnologia, eu vou dizer, abre a geladeira e joga tudo fora que vocês têm. Queijo, vinho, cerveja, não é? Triste, né? Não põe etanol no carro, não, porque etanol é um produto da biotecnologia, tá certo? Então, o que a gente pode ter medo, não é? O que a gente pode ter receio, o que a gente diz que é contra, pelo medo, é da biotecnologia moderna, que envolve as técnicas de engenharia genética, tudo que é novo, né? Brincando de Deus, né? Mudando a natureza, enfim. Toda essa discussão, a gente está falando da biotecnologia moderna, que envolve a engenharia genética, e que traz realmente para a sociedade boas discussões, não é? No âmbito da bioética. E o transgênico encaixa nisso também, principalmente na questão da rotulagem, o direito que eu tenho de decidir não comer transgênico, tá certo? Então, é tema para outra live e outra conversa, outra roda de conversa, que eu particularmente gosto bastante, mas é bom a gente contextualizar isso. Agora, vamos pensar agora, né? Vacinas. A Ana pode falar melhor que eu, né? Coronavac, AstraZeneca, a Janssen. A Coronavac não é uma vacina transgênica, com organismo geneticamente modificado, mas as outras são, né? Da AstraZeneca, da Janssen. E eu digo para vocês, tiveram que passar pela CTN-Bio. A gente ouve falar da Anvisa, não é? Porque tem que passar na Anvisa. É outro olhar, outro estudo que é feito na eficácia do produto. Mas todas elas passaram lá na CTN-Bio.
E foi avaliado toda a construção genética, se há possibilidade de replicação daquele vetor que está na vacina, não é? Da Sputnik, enfim. E nós estamos diante de uma situação de pandemia e que nós estamos na dependência de vacinas e vacinas transgênicas. Vacinas constituídas de organismos geneticamente modificados, que a CTNBio está dizendo, no caso da AstraZeneca, né, Ana? Da Janssen e da Sputnik, que passaram já, que elas são seguras. Saúde humana, saúde animal, meio ambiente, plantas. Aí vai para a Anvisa, e a Anvisa vê toda a questão da eficácia, não é? Dos testes clínicos, enfim. Da Sputnik, vocês viram agora que a Anvisa não aprovou, não é? Colocou uma série de questões que provavelmente vão ser respondidas, resolvidas, enfim. Mas é bom a gente colocar isso, não é? De que nós estamos diante de uma pandemia e nós estamos nas mãos da ciência para nos ajudar. E na mão, né, da ciência, da biotecnologia moderna, em grande parte, para nos ajudar a sair dessa situação que nós estamos. Né? Nós estamos tendo CTNBio, nós temos normalmente uma vez por mês reunião. Esse é o ritmo normal da CTNBio. Por causa dessas vacinas transgênicas e, obviamente, da urgência que o país tem, nós temos tido CTNBio semana sim, semana não. Por quê? Esses processos que entram, eles precisam ser analisados, porque as pessoas precisam desse material. Então, nós temos que ver como estão esses processos, se eles têm toda a documentação que a gente precisa para análise, para dizer, olha, em termos de OGM, né, é segura, tá? Então, esses adenovírus que carregam aí a proteína S, que vocês já devem ter ouvido, tá? Que tem a AstraZeneca, que tem a da Janssen, e aqui tem a Sputnik. Então, todas elas, a gente tem que ver se tem vírus replicante, o que está expresso. Então, esse tipo de análise é que a gente tem que ver, tá? Se isso está de acordo com as seguranças esperadas. Se ela é eficaz ou não, é lógico que a gente fica doido para saber, mas não é da nossa alçada, tá? Vamos dizer, não é... Se ela não funciona, se a eficácia dela é baixa, cabe à Anvisa. A Anvisa faz um corte, tá? Abaixo de tanto de eficácia, ela está bombada, né? Mas não é exatamente a nossa função. E embora a gente vire uma discussão enorme, essa é melhor que a outra, tem uma eficácia, primeira dose, segunda dose, não é... A gente tem que voltar e ver se aquele organismo geneticamente modificado, que em todas elas é um adenovírus, tá? Que é modificado com outro vírus, uma proteína de um outro vírus, né? Que é a do SARS-CoV-2, se ela é segura para ser administrada para uso humano. Tá? Outra coisa que eu acho que é importante, essa parte toda de bioética e tal, o que acontece, né? No caminho da vacina, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a vacina, ela foi gerada numa bancada de laboratório, tá? Aí ela é feito um escalonamento para ter mais amostra, e aí ela passa por uma fase que a gente chama pré-clínica, que é a fase de ensaios em animais. E para cada vacina é um tipo de animal, isso inclui, inclusive, primata não humano, que é o macaco, né? Alguns tipos de macaco. Passando por essa etapa, sei lá, deu certo, boa proteção, macacos não morreram, não passaram mal, não tiveram coceira, eles analisam várias coisas. Então, eles fazem o que se chama de estudo de fase 1, ou fase 1 e 2, que é com humanos. Para fazer isso, tá?
A CTNBio tem que aprovar, a Anvisa tem que aprovar, tá? Então, todos os aspectos de segurança e bioética, porque vão ser convocadas as pessoas vão ter que fazer um questionário, elas vão assinar um termo de consentimento esclarecido, todos os riscos que elas podem ter. Então, isso é uma bioética que foi levantada aí, né? Ela entra junto com esses estudos antes da vacina ser, vamos dizer, lançada para o uso da população. Depois da fase 1, 2, que é feita com um número mais reduzido de pessoas, que se analisa, se estuda a dose, 1 dose, 2 doses, 3 doses, quanto é essa dose, tá? Quanto que vamos usar, então várias concentrações são usadas. Depois que eles tiram isso, eles entram para uma fase 3, que pode envolver, inclusive, 90 mil pessoas, tá? Então, é um trabalho extremamente complicado, caríssimo, caríssimo, tá? Caríssimo, porque envolve muita gente, porque a pessoa recebe a vacina, é um duplo cego, é vacina e placebo, ninguém sabe o que está dando, se está dando vacina, se está dando placebo, e quem recebe também não tem ideia, tá? Essa pessoa que recebeu, ela se compromete a entrar em contato com esse pessoal e dizer, olha, tive febre, tive dor local, não me senti bem, tive dor de cabeça, enfim, tudo que ela sentiu, ela tem que relatar, porque é isso que vai fazer parte do quadro final, né? Se essa vacina, o quanto ela é segura, tá? Se houve morte, o teste, a análise é suspensa para se analisar por que houve morte, se isso tinha a ver com a vacina, se isso foi um caso isolado. Então, vejam, é muito complexo isso, e isso leva tempo, né? Mas precisa ser feito assim, não tem como não ser, tá? Não tem, não, realmente é assim. E isso dá uma segurança depois, na hora de você lançar essas vacinas para uma população, né? Para uma população enorme. Vejam, agora nessa pandemia, se você tiver milhões de vacinas disponíveis, vai ter milhões de gente querendo tomar essa vacina, né? Então, é todo esse trabalho. Aí envolve a biossegurança, a bioética, toda a parte da eficácia que a Anvisa analisa. Então, são vários olhares quando você tem... Medicamento não é também tão diferente, você também entra nessas fases 1, 2, 3, pré-clínica em animal. Então, é muito complicado. As pessoas, às vezes, acham, não quero que faça teste em animal, não sei o quê. Mas, veja, você tem que passar por essa etapa. Porque se você não tem ideia da toxicidade, como é que você já vai entrar direto no estudo em humano? Você tem que ter esse estudo antes, né? É muito importante, e é importante que as pessoas entendam isso. Se é em cachorro, vai ter que fazer em cachorro. Se é em macaco, vai ter que fazer em macaco. Se é em coelho, vai ter que fazer em coelho. Nós não podemos passar para humano direto, gente. É muito cruel, nós não podemos fazer dizimar a população. Entende? Nós não somos cobaias, vamos dizer. Quando vai para humano, já se tem uma ideia de segurança. Quando você vai para macaco, que é o primata não humano, você tem um dado enorme. O macaco tem muita semelhança, tal, entende? Então, esses macacos, eles são observados. São testes caríssimos. Um macaco rhesus custa $30 mil para exame. E você não faz em um macaco, você faz em vários. Você faz em faixas etárias de macaco. Entende? Mas é uma segurança que os médicos têm que ter, que as pessoas que estão trabalhando com aquilo, eles têm que ter essa segurança antes de partir para a fase de fase 1, que é em humanos. Tá? Então, isso também entra nessa parte do pessoal que não quer fazer uso de animais. Na verdade, a gente está trabalhando com uma coisa
tão ampla, tão complexa, com tanto viés, tantas possibilidades, mas eu acho que, no caso de vacina, eu acho que é legal ficar claro isso, né? Eu acho que a Sandra colocou muito bem o negócio de toda a parte de semente, todo o que acontece, todos os testes que são feitos antes de liberação comercial, e vacina também é muito trabalhoso. E os dois são muito caros. Só as multinacionais farmacêuticas é que conseguem bancar, gente. É muito, muito dinheiro. Tá? Nos Estados Unidos, eles pagam os voluntários para participar desses clinical trials, como é chamados, ensaios clínicos. Porque o cara não quer, ele quer ganhar. Então, a empresa paga. Eles têm dinheiro, eles pagam. Aqui não é pago. Nós não temos dinheiro. Então, por exemplo, a vacina da Janssen, que é uma vacina geneticamente modificada, é um adenovírus, ela fez fase 3 aqui no país. E ela bancou, não pagou quem fez parte, mas ela bancou toda uma parte lá de infraestrutura, mas eles usaram os nossos hospitais das clínicas, tá? Aí em São Paulo, Ribeirão Preto, Minas Gerais, toda a população brasileira. A princípio, o que nós tínhamos em contrapartida? Nós tínhamos prioridade de ter essas vacinas, né? E, infelizmente, na hora H, o governo não aceitou. E até hoje, eu acho que ainda a gente tem que negociar com a Janssen, porque é dose única, né? É uma vacina de dose única. E eles estão fazendo, acho que eles têm uns 10 processos na CTN-Bio, porque eles estão fazendo abaixo de 18 anos, a fase 3, eles estão fazendo em mulheres grávidas no segundo e no terceiro trimestre, eles estão vacinando a mulher grávida, mas não tem teste de mulher grávida. Nenhuma empresa foi testada por aqui, que eu saiba, foi. Acho que a Pfizer fez nos Estados Unidos. Mas essas vacinas que nós temos aqui, a Coronavac e a AstraZeneca, que eu saiba, não foi testada. É que o pessoal está um pouco desesperado com essa avalanche de gente doente, e gestante é sempre, obviamente, mas a Janssen está fazendo esses estudos, né? E quer também acompanhar esses bebês de mães que tomaram a vacina, né? Que eu acho muito interessante, né? Eu achei muito... E acho que tem que acompanhar mesmo, acompanha, viu? Se está tudo bem, se desenvolve, por causa do problema do vírus Zika, que deu microcefalia em fetos e tal. Então, é tudo uma situação muito complexa, tanto do lado de grão, como do lado humano e animal, é sempre tudo muito trabalhoso, que requer... Então, o que eu estava comentando com vocês é que a gente tem trabalhado exaustivamente para analisar essas vacinas, para que a gente não segure, entende? Para que a gente não fique pendendo e passe para frente a nossa análise, né? E aí a Anvisa analisa o lado dela e, se tiver tudo ok, essa vacina é liberada comercialmente para que a gente possa vencer um pouco, avançar um pouco nessa batalha da Covid-19, né? Só para... Pode continuar, desculpa, perdão. Eu vi que apareceu uma pergunta aqui que perguntou sobre se poderia substituir os animais por células humanas, não é? Não, eu não sei dizer em relação às vacinas, acho que não, mas muitos dos testes que são requeridos para liberação de um transgênico, avaliação de um transgênico em termos de saúde humana e animal, há uma lista de testes a serem feitos. E muitos desses testes requerem uso de animais, e para muitos deles estão sendo substituídos por ensaios in vitro. Então, na medida do possível, está tendo sim uma substituição, né, a parte de digestão de proteínas, enfim, in vitro, estão substituindo animais por experimentos in vitro, mas ainda acho que em algumas situações não tem como não fazer, né? Infelizmente.
deixa eu só completar. Eu dei um curso de uso de animais e chamei um cara muito interessante da Fiocruz para vir falar sobre essa substituição. E é uma coisa muito legal, gente, vocês já devem ter visto em filme, que existem protótipos sofisticadíssimos que podem ser utilizados. Por exemplo, aluno vai começar a trabalhar com animal de laboratório, tá? Então, ele vai lá para o biotécnico. Aí ele vai injetar no rabo, vai injetar no peritônio, tudo isso pode ser substituído por protótipos. Esses protótipos, eles são bem feitos, eles impõem tem o mesmo problema que como se ele estivesse injetando realmente um animal, tá? Quando você faz gavagem, vacina por gavagem que vai para dentro, você também pode fazer com protótipo. Ele responde como se fosse um animal. Vocês já devem ter visto... injeção intraperitoneal, como é que você faz? Também tem. São caríssimos, tá? Esse do camundongo, para você fazer, tanto injetar como tentar sangrar, tal, não sei o quê, ele vem o camundongo, mais, sei lá, uma caixa com não sei quantos rabos que você, depois de tantas agulhadas, ele perde a resistência que você encontra. Então, esse tipo de coisa pode ser feito. Isso é feito, inclusive, para humanos. Vocês já devem ter visto aquela recuperação, como é que é, de coração, que você faz a massagem, em protótipo. Os caras, eles aprendem primeiro em protótipo, como é que você faz essa massagem para reativar o batimento cardíaco, porque o protótipo ele impõe a mesma resistência que um humano. Depois que ele faz aquilo e que ele aprende como fazer, é que ele vai fazer em humano. Então, esse tipo de coisa vem aumentando cada vez mais, mas é preciso também ter dinheiro, é preciso ter um investimento nesse tipo de coisa. Então, é possível em algumas situações? Em todas? Não. Você não tem como injetar uma droga num protótipo, é óbvio. Tá? Mas você pode aprender a injetar no protótipo. Tá? Pelo menos o ato de sentir qual é a resistência, o quanto, até onde você tem que ir, entende? É um aprendizado, né? Nós não temos dinheiro, nós nunca conseguimos comprar isso no Butantan. Mas, assim, esse cara, ele mostrou, tem uma variedade enorme, mostrou esses de protótipos em faculdade de medicina, que também é muito bacana, porque o cara ele tem uma liberdade de se soltar e errar e aprender, né, e ter uma certa segurança. Eu não sei, eu achei fantástico. Você já viu, Sandra? É fantástico. Fazendo essa massagem cardíaca. Que é o primeiro socorro de um cara que você teria condição de fazer. Mas é isso, por enquanto a gente não tem... Como substituir tudo, né? Como a Isabela está dizendo aqui sobre a pele 3D para fazer testes cosméticos. Eu acho que isso está sendo estudado, né? Mas é como ela disse, custa, né? Mas eu tenho a impressão que não vai funcionar. Ainda há alguns testes que demandam mesmo usar os animais, né? Não tem jeito. São vários pontos que vocês levantaram, inclusive a Sandra levantou essa pergunta dos animais, só que antes teve uma pergunta da Francisca. Ela está aí para querer fazer essa pergunta oralmente? Eu posso fazer, sim. Tá, fica à vontade. Pode fazer, Francisca. Oi, gente. Cara, minha pergunta era lá do início. Na verdade, tem duas, mas eu vou unir em uma. Primeiro, era sobre a pergunta do banco de sementes. Eu queria saber, vocês falaram que está disponível, né? Quem quiser essas sementes orgânicas para utilizar, é só ir no banco de sementes e pedir, né? E vocês até citaram a Embrapa. Só que eu queria saber se, qual pessoa pode ir lá e fazer um pedido para ter esse
sementes orgânicas. E eu queria saber também, aproveitando essa pergunta, por que não dá para reproduzir, né, por que não dá para replantar a partir de sementes transgênicas? Tipo, não existe alguma tecnologia para realmente fazer essas sementes terem o potencial de serem replantadas, para não criar uma dependência também, né? Porque o produtor, ele fica refém da compra, né? E eu acho que esse é um ponto negativo para esse quesito, né? Eu acho que ele ficava refém, ele não fica mais, né? Eu não sei dizer com toda certeza assim para você, mas eu tenho acompanhado na CTNBio o pessoal dizendo, né, os colegas dizendo que isso não tem sido a prática mais, né, dessa dependência do pacote tecnológico, que é o que você está falando, né, que é um dos, vamos dizer assim, um dos efeitos colaterais da tecnologia, né, que ela não é neutra, ela, no primeiro momento, ela não está acessível a todo mundo, e ela cria essa dependência tecnológica, né, então, acho que isso é algo que tem sido mudado, não é? Eu acho também que precisa mudar para que todo mundo tenha acesso, porque também eu acho que não chega num ponto, não é interessante para requerentes. Pode, talvez, num primeiro momento, a empresa, né? Num primeiro momento, ela ganhar em cima disso, né? Mas eu acho que ela pode ganhar por outros mecanismos, né? No quantitativo da venda, do que ficar atrelado aí a venda casada aí com os produtos, né? Mas que realmente a tecnologia gera uma dependência tecnológica, um pacote tecnológico, esse é um dos grandes problemas, vamos dizer assim, da tecnologia, né? Eu, particularmente, assim, sempre digo, sou favorável que a gente precisa ter diversidade, ou seja, precisamos ter os agricultores familiares, precisamos ter os pequenos agricultores, precisa ter incentivo para eles, que é uma questão não só econômica, mas é uma questão social importante, não é? Mas por que não ter transgênicos também? É uma opção. Acho que as coisas não podem ser assim, ou isso ou aquilo, né? Não pode, as grandes corporações, né? O mundo dos transgênicos não pode engolir os pequenos. Eu sou plenamente favorável, acho que é uma questão de estratégia de país, né? De proteção aos pequenos agricultores, como uma forma de sustentabilidade, de economia e social, né? Com certeza. E você falou aí das sementes, há vários grupos que trabalham, né, com as sementes crioulas, que eles chamam, né? Que aquelas sementes, às vezes a gente vê aquela diversidade de cores e tamanhos. É um nicho importante, agrega valor também para esse. Tem gente que paga mais para ter um produto desse tipo, quer comprar um produto que ele acha que é mais, que ele confia, que é mais nutritivo, que é mais seguro, que é menos agrotóxico, não é? Há um mercado para isso. Eu sou extremamente favorável que tenha essa diversidade, essa liberdade, tanto para quem compra como para quem produz aí, né? Agora, não existe semente orgânica, toda semente é orgânica. Tá? Por definição, toda semente é orgânica. Se você vai produzir alguma coisa que você não vai passar por um processo de transgenia e você não vai usar agrotóxico, você vai simplesmente usar adubo orgânico, tal, aí o seu produto derivado dessa semente, tá? Ele vai ser orgânico de qualquer jeito, tá? Com agrotóxico, não. Porque a definição de orgânico aí está tudo errado. O que ele vai ser é um produto livre de agrotóxicos comuns na lavoura. Tá? Você me convencer que um açúcar é orgânico, todo açúcar é orgânico. A constituição dele, quimicamente definida, ele é orgânico. Tá? As pessoas têm um nó assim porque não tem noção de química, mas todo açúcar é orgânico. Tá? Se você disser, esse açúcar foi cultivado livre só com adubos orgânicos, tá? Não foi utilizado adubos
sintéticos, NPKs e etc., tá? Foi feito com, sei lá, compostagem, adubo normal, orgânico, tá? Aí sim, tá? Mas chamar aquele produto de orgânico é o orgânico do orgânico, tá? Porque ele já é orgânico. É o sistema de produção, né? Que é o sistema de produção Exatamente. agroecológico. Mas é que o que acontece? Você senta para tomar um café, está escrito açúcar orgânico. Porra, como açúcar orgânico? Todo açúcar é orgânico. Entendeu? Não existe açúcar. O contrário de orgânico é inorgânico. Tá? Então, todo açúcar é orgânico. Vocês fizeram ensino médio, vocês aprenderam isso. Porque ensino médio, no meu tempo não tinha, mas agora eu sei que tem, porque meus filhos fizeram química. Então, pelo menos orgânico e inorgânico, eles sabem. Tá? Então, é o processo, é a obtenção que é diferente. Tá? Você pode ter um manejo que é mais manual, não é com maquinário, é uma coisa mais o que a gente chama de agricultura familiar, que é pequena. Tá? Então, você tem um canteiro disso, um canteiro daquilo, você usa adubo de compostagem, não sei o que e tal. Então, o seu produto vai ser orgânico, é claro, mas ele vai ter, foi obtido com esse tipo de adubo e sem, sei lá, agrotóxico, alguma coisa assim. Sem um adubo sintético, vamos colocar. De fato, nunca tinha parado para pensar nisso. Francisca, então, ninguém pensa, é que como aqui na minha casa todo mundo é químico, eu sou farmacêutica bioquímica, meu filho fez química, meu marido é engenheiro químico, só minha filha que foi fazer economia. Então, a gente sente e olha, açúcar orgânico? Como assim o açúcar orgânico? O que a gente come em casa é inorgânico. Não pode ser, entendeu? E o que acontece? Às vezes eu me irrita um pouco, porque eles triplicam o preço. E as pessoas pagam. Entende? Eu fico... Porque acha que é orgânico, não sei o quê. Tem uma poesia. Mas ele foi obtido de uma maneira diferente. Ele é açúcar do mesmo jeito. Sempre vai ser orgânico. Entendi. Mas, quero muito assim, né? Mas eu fiquei com uma dúvida ainda, porque... Como é que a planta ela perde a capacidade de ter semente viável? Porque, tipo, antes ela criava as sementes viáveis, né? Mas aí ela passa por esse processo de transgenia, né? Da inserção de uma parte do DNA e de um organismo diferente, e ela perde a viabilidade da semente? Como é que isso acontece? É retirada alguma coisa? Eu não sei te responder isso. Eu também no detalhe não. O que eu sei é que esse pacote que havia no começo, e que, sobretudo, a Monsanto, que foi uma das pioneiras a fazer essas transgenias, o que aconteceu? Ela amarrava um pacote e também ela tinha patente. Ela era detentora da patente, da obtenção daquela semente, não sei o que, não sei o que lá. Então, de fato, eu também não gosto muito dessas coisas. Essas coisas que meio cheira exploração, assim, eu fico meio bravo. Então, o cara tinha que comprar o pacotão. Só que o que acontece? Tudo isso caiu. Ninguém mais tem patente desse negócio, não que eu saiba. Acho que isso aí já foi tudo, virou de domínio público. Então, ela pode, acho que, comprar da Monsanto, mas ela pode comprar de outra, de não sei o quê, a que for mais interessante para ela. Porque, exatamente, eu acho que eles devem realmente fazer para que aquilo, a semente que gere no fruto não seja viável. Né? Então, acontece isso. Por outro lado, o cara compra, mas ele lucra muito mais com a obtenção quando ele obtém o transgênico. Então, ele não liga. Percebe? Ele não faz questão de comprar. Porque o lucro dele é tão maior, o gasto dele é tão menor quando ele faz a colheita dele, acondicionamento de grão e tudo mais, separação, né?
que ele não se importa, não existe queixa da parte dos agricultores. Pelo contrário, eles querem, nas audiências públicas que a CTN-Bio faz, antes de liberar milho, soja, algodão, tudo isso foi feito audiência pública. Podia ir qualquer um, aquilo ficava um mês no Diário Oficial, e você podia se inscrever para ir perguntar o que você quisesse. Qualquer coisa que você quisesse, alguém iria responder um pró e um contra, e aí ficava com você a decisão. Tá? Muito interessante. Você chegou a participar, Sandra, de audiência pública? Do trigo, né? Então, do trigo eu não participei, eu tive um problema na época. Eu sou parecerista da liberação comercial do trigo, e houve, né? Porque o trigo é uma cultura que no Brasil ainda não tem liberação comercial de transgênico. Então, na CTN-Bio, houve audiência pública, que ela disse essa audiência pública. Vários membros da cadeia produtiva do trigo estiveram presentes e colocaram as suas posições, discutiram, pesquisadores apresentaram os prós, os contra, né, de ter o trigo transgênico, e isso tudo ajuda na tomada de decisão da CTN-Bio, não é? Porque houve a sociedade, houve principalmente outros especialistas que não estão na CTN-Bio, porque às vezes você não tem naquele momento na CTN-Bio alguém especialista em trigo. Né? Pode acontecer isso. E aí a gente abre para, ou convida uma pessoa para vir falar sobre isso, para que a gente possa ter um embasamento para tomada de decisão, não é? É muito bom, é muito trabalhoso, é complexo, não é? Hoje eu tive, antes de vir aqui, eu tive uma reunião de quase 3 horas, que eu faço parte de uma comissão da CTN-Bio de revisão de normativa. A gente está sempre revisando normativas, não é? Por quê? Porque as coisas avançam, estão modificando, não é? Precisa ter, às vezes, uma compatibilidade com outros países, que o Brasil tem relações comerciais, então a gente precisa afinar, ajustar um pouco as normativas. Isso também vai para a audiência pública, não é? Então a gente se debruça muito sobre isso, e na dúvida, o que a gente faz? Coloca em discussão na plenária. Vamos discutir, vamos ouvir todo mundo, aí entra numa votação, né? Vota, e uma posição contra a outra, e é assim que as coisas caminham, né? Assim, as audiências públicas, eu só não participei da do trigo, todas as outras eu participei. Eu achei fantástico. Muito boas. É muito interessante, porque o pessoal da sociedade civil vai lá, vai camponês, olha, tudo que você possa imaginar, pessoal de agricultura familiar, eles vão lá, eles contam a história, eles querem saber. É muito legal, é você conviver com um lado que às vezes a gente não está olhando, sabe? Não está, talvez, atentando. Eu não sei, eu gostei muito. As audiências, a maioria delas dura o dia inteiro. Muito, você sai assim, acabado, zerado, né? Zonza. É muito interessante. Assim, eu gostei de todas, assim, achei muito legal, você aprende muito. E eu fui na do feijão também. Uhum. E foi muito legal, foi mais curta, mas foi muito bacana, do pessoal da Embrapa, o único transgênico 100% brasileiro. Logo vai vir do salmão transgênico. Está entrando na CTN-Bio. Né? É isso, gente, eu acho que tem muita coisa, desculpa. Acho que encheu a cabeça de vocês. Não, gente, vocês trouxeram bastante coisa. Eu acho que a gente já estava esperando que era um assunto, sim, para ser muito debatido. Coisas recentes, no geral, para a história humana, acabam sendo gerando muitas discussões, né? São muitos braços. A ideia que o Marcelo Gleiser costuma usar, né? Da tal da ilha do conhecimento, né? O oceano. Você vai desbravando a ilha e o oceano
cada vez maior. Eu tinha uma pergunta, mas eu queria muito perguntar, pelo respeito ao tempo de vocês, porque a gente passou aí um pouquinho. Eu falei para vocês, deu em torno de 1 hora. Mas o que eu não contei para vocês é que às vezes a gente já teve papo que durou até 4. Então, depende muito do tempo assim de vocês. Dura quase 4 eu não quero. 4 eu não quero. Não dá, né? Mas eu posso continuar mais um pouco, com certeza. Claro. Eu gosto de conversar com vocês, trocar ideias. Eu gosto muito. Eu dou um curso de biossegurança na pós-graduação e a gente conversa muito com os alunos. Os alunos têm esse tipo de dúvida. E apesar da gente levar especialista, eles ficam meio assim de perguntar. Mas aí depois a gente faz a nossa reunião, entendeu? E aí eles vão perguntando e eu vou complementando e tal. E é muito bacana. Assim, é uma coisa que eu curto muito. A gente dá todo ano essa disciplina. É muito prazerosa, assim, é muito bacana. Eu fico feliz que as experiências assim, são legais. É a ideia do papo, né? Justamente isso. Bom, então eu vou pedir para vocês, de verdade, se vocês precisarem, tipo, ir, ou quando vocês falarem, tipo, gente, ó, então tem o horário marcado, tem que fazer a janta, ou tem que comer a janta. Vocês só avisam a gente, só pra gente ficar... Aqui a gente compra a comida. Eu sou zero à esquerda e eu estou sempre atrasada. Então, a gente pede as comidas. Tá difícil. Mas vocês têm alguma pergunta a mais? Eu estou vendo aqui. Eu tinha, na verdade, falando um pouco sobre a questão da diversidade aqui, gente, o meu irmão tá jogando LOL, provavelmente, então se vocês ouvirem algum palavrão, provavelmente veio daí. Lá do sonho de não ter como separar. Eu tinha uma dúvida com relação à questão da diversidade. Eu lembro que a Sandra deu uma comentada assim, sobre isso, porque uma das coisas que eu acabei pensando sobre essa liberação é que o quanto isso pode acabar saindo, não vou dizer saindo do controle, mas eu imagino que quando você faz pro transgênico, e aí pode ser total ignorância minha, ou geneticamente modificado, né? Você faz ele, tipo, ele existe porque ele tem alguma vantagem sobre os outros, talvez evolutivamente falando, não sei se posso usar essa palavra, ou seja, para uma atração melhor economicamente, seja para uma cor mais bonita, um sabor diferente. E eu fico pensando assim, o quanto isso pode impactar, ou talvez impacte de verdade na diversidade assim, de espécies que a gente tem, sabe? Eu fico perguntando se uma espécie que é muito mais resistente a pragas, elas não podem, tipo, sobrepor outra espécie, sabe? Dominar isso, exatamente. Olha, Mayumi, esse é um dos itens, dos testes que são feitos na avaliação de liberação de um transgênico, tá? Quando você faz uma avaliação de risco ambiental, por exemplo, você tem que ver o quanto esse transgênico pode afetar a diversidade, tá? Por exemplo, se você tem um transgênico resistente a pragas, não é? O quanto isso pode mudar a população de insetos que vivem naquele ambiente agrícola, tá? Esse teste tem que ser feito, esse experimento tem que ser feito pela empresa. Ela tem que montar um experimento em campo, onde ela vai avaliar, né? Vai ter uma situação que tem o transgênico e que o outro é o convencional, que é o não transgênico, não é? E ela vai avaliar a diversidade, ela vai ter, por exemplo, armadilhas que ela coleta os insetos naquele ambiente e ela vai avaliar a diversidade, para ver se tem uma alteração na população de insetos ali, tá? Porque realmente isso é importante do ponto de vista ambiental, tá? Porque você pode levar uma modificação do ambiente e essa modificação pode não ser vantajosa, pode não ser boa, tanto do ponto de vista econômico, se a gente olhar mais para frente, quanto do ponto de vista ambiental, para os outros organismos, por exemplo, outros animais que se alimentam de determinados insetos, não é?
e que o transgênico pode levar à diminuição, e aí ou o aumento. Então, você pode ter, por exemplo, uma população de um inseto que está num determinado nível que não é problemático, mas você tem o transgênico pode alterar, e aí aquela população subir, não é? E desregular. Então, eles têm que mostrar, né? A empresa tem que mostrar que isso não acontece. E aí ela vai entregar testes estatísticos, a gente vai olhar as amostras, não é? Será que ela avaliou de forma correta o teste estatístico? Tudo isso, além de toda a parte de composição, né? A composição nutricional daquela planta é igual, transgênica é igual à do convencional, né? Ela não pode alterar, a não ser na expressão daquela característica que ela tem. Mas o resto ela tem que ser igual, não é? Para mostrar que aquela modificação genética afetou aquele ponto específico e não afetou outras coisas que eu não estou sabendo, não é? Então, tudo isso faz parte dessa avaliação de risco que a empresa tem que fazer, né? E aí a gente tem que avaliar tudo isso como mesmo um trabalho científico, não é? As discussões lá na CTN-Bio chegou a ponto, olha, não poderia usar esse teste estatístico, esse teste não é suficiente para detectar essa mudança, essa alteração, que a gente tem especialistas em ecologia de populações lá, por exemplo, né? A questão, por exemplo, de você ter naquela região onde é plantado um parente próximo daquela planta que corre o risco dela cruzar e gerar uma planta diferente, né? Então, você tem que ver se naquela região você tem plantas que têm parentesco próximo, que são para fins de reprodução sexualmente compatíveis, não é? Enfim, é uma série de coisas que são avaliadas, né? Eu sei que você está perguntando isso porque muitos dizem que os transgênicos reduzem a diversidade de insetos, de plantas, não é? Enfim, mas o que eu posso dizer para você é que tudo isso é estudado, não é? E tudo isso é avaliado. Agora, como eu te disse, né, nada é 100% seguro, né? Nada é 100% que a gente possa dizer completamente, né? Mas o que se faz, repito, né? À luz de todo o conhecimento que tem da ciência, não é? E muitos desses testes, às vezes, são feitos fora do Brasil, por empresas, agências internacionais, que dão, assim, bastante credibilidade, né? Principalmente não testes ambientais, mas testes de composição, essas coisas assim, né? Porque às vezes o ambiental tem que ser feito no ambiente do país, né? Onde vai ser plantado, né? Para dar essa segurança, não é? Que a gente pode... Por exemplo, se aquele transgênico pode afetar os micro-organismos que estão no solo. Eu sou microbiologista, é um mundo invisível, né? O solo é rico em micro-organismos, a grande maioria benéficos, promotores de crescimento vegetal, antagonistas de fitopatógenos, eles ajudam a planta, são solubilizadores, enfim. De repente, você tem uma planta que vai ter um exudado, ela vai liberar substâncias ao nível da raiz, diferentes da planta não transgênica. E se você tiver ali ao redor da raiz, que a gente chama rizosfera, substâncias diferentes, você pode ter uma modificação na estrutura microbiana dos micro-organismos ali. E você pode ter a preponderância, por exemplo, de um fitopatógeno, né? Então, isso também é estudado. O quanto que esse transgênico afeta a diversidade microbiana, afeta a composição do solo, a textura do solo. Tudo isso é avaliado, tá? Então, e além disso, depois que é feita a liberação comercial,
As empresas, durante 5 anos, têm que mandar relatórios anuais para a gente, do que está acontecendo. Fora isso, o mapa vai visitar e ver se está tudo de acordo com o que foi previsto e tudo mais. Então, não é soltou, entendeu? Soltou, mas a gente toma conta. A empresa que detém, né, o OGM, ela tem que notificar a CTNBio, dentro de um prazo, se ela souber, seja no Brasil ou seja em outros países, algum efeito adverso daquele OGM específico que tem aquela característica específica, ela tem que avisar a CTNBio, né? Se, por um acaso, esse efeito está sendo, claro, né, possivelmente relacionado ao transgênico. Vocês sabem, a gente vê muita história por aí, fala, olha, a pessoa almoçou, era arroz transgênico, depois de 2 horas ela morreu. Teve um problema, morreu, foi o arroz transgênico que ela comeu. Né? Eu já vi essas histórias aí, algumas delas fake, coisas desse tipo, né? Então, você precisa provar, mostrar, comprovar a relação de causa e efeito, né? Mas se você vê muitos casos sendo relatados de uma determinada situação ocorrendo, que se está relacionando com o uso do transgênico, a empresa, ela deve notificar a CTNBio, né? E aí, se for o caso, o que ela pode fazer para diminuir esse efeito, que a gente chama de mitigação? Né? Se não conseguir diminuir esse efeito, esse problema, se comprovar que tem esse efeito e não consegue diminuir, então acho que é caso de cancelar esse OGM, de retirar do mercado, tá? Então, tudo isso faz parte, né? Então, eu gosto de dizer isso, que é para as pessoas sentirem que é muito bem avaliado, tá certo? Pode acontecer algum problema? Pode acontecer algum problema, tá? Mas é tudo muito bem avaliado por pessoas das mais variadas áreas, né? Não é só todo mundo de uma área específica, não. Todo mundo pode dar sua contribuição e olhar de facetas diferentes, né? O OGM. É muito legal, assim, porque a gente estava conversando antes, né, a gente se preparar para conversar sobre o assunto, e a gente sempre elabora perguntas ou algo do tipo para poder introduzir o papo também, né? Vocês conseguiram tocar em praticamente todos os pontos que a gente conversou antes, né? E aí, sem a gente perguntar, né? Isso que é muito interessante ver como é que esse papo ele é prolongado e consegue, enfim, tocar em cada área, bioética, biossegurança, biotecnologia, sobre essa questão de como é que ela é no Brasil e como é que é regulamentada, né? E então, acho que uma pergunta que às vezes pode quebrar essa questão e deixar mais o papo descontraído, eu queria perguntar para vocês como vocês se interessaram pelo tema. Então, assim, acho que seria interessante comentar como é que vocês começaram a pensar sobre o tema, como é que foi isso para vocês entrar na vida de vocês, enfim, e qualquer consideração final que vocês tenham a fazer e também para a gente, enfim, levar esse papo adiante. E se o pessoal quiser fazer alguma outra pergunta final no chat também, está disponível aí, podem ficar à vontade, tá? Pode falar, sim. Pode falar. Como eu disse, eu nunca trabalhei diretamente com uma produção de um transgênico, né? Eu trabalhei com técnicas de engenharia genética, vamos dizer assim, de obtenção de organismos modificados geneticamente para estudar determinadas características, como ferramenta, tá? Então, usar as técnicas de engenharia genética para estudar mecanismos, para estudar respostas dos micro-organismos industriais que eu estou interessada, tá? Eu nunca trabalhei diretamente na produção de transgênicos. Mas a minha área, por exemplo, que é a produção de etanol, combustível, a gente tem visto nos últimos tempos a indústria, né, do etanol passando por diversas fases
né? Eu escrevi um artigo recentemente sobre isso, passando por diversas fases, desde a época que se usava fermento de pão para fazer etanol, produzir etanol, até hoje, né, que a gente tem leveduras modificadas, que sofreram modificação genética, por técnicas de edição de genoma precisas, como CRISPR-Cas9. Né? Então, a indústria da fermentação está passando por né, tem vindo, né, há alguns anos, por um processo de evolução científica muito grande. Então, a gente tem, por exemplo, etanol de segunda geração, né, produção de etanol a partir de celulose, não a partir do caldo de cana. A gente tem uma levedura que não consegue usar todos os açúcares, mas você pode engenheirar essa levedura para usar não só glicose, frutose, mas usar xilose, por exemplo, que está na celulose, por meio da engenharia genética. Né? Então, esse é um tema importante na área que eu trabalho. E quando me convidaram para participar da CTNBio, porque a gente tem lá representantes de ministérios, né, todos os ministérios eles indicam pessoas para participar, e tem o grupo dos especialistas e das áreas que são assim indicados por representações, por associações da área, né? Então, tem um momento que tem a vaga, e eles vão lá, eles colocam alguns nomes, e aí vai uma lista tríplice para o ministro, e ele escolhe os nomes, né? Então, quando eu fui contactada a primeira vez, se eu ter interesse, foi por uma dessas associações, né? A Associação de Biotecnologia Industrial, que disse que gostaria de ter, que meu nome tinha sido indicado, não sei quem, mas enfim, para eles, né? E que eles gostariam de alguém da área industrial ali e tal, e que eles indicam meu nome. Tá bom, né? Aí, depois de um tempo, o Ministério ligou e disse, olha, você está na lista tríplice, né? E você foi escolhida pelo ministro, tal, você tem interesse de participar da comissão, aí disseram como que era, reunia, né? Então, desde 2020 para cá, a gente está fazendo online, né, Ana? Mas nos anos anteriores, que a gente faz, uma vez por mês, vai para Brasília, nas reuniões em Brasília. A quarta-feira, reunião o dia todo, na mesa setorial. Da Ana é mais tranquilo, né, Ana? É metade do dia. Ela vai reclamar. Mas na nossa setorial, o seu microfone está fechado. Nós estávamos fazendo o dia inteiro. Né? A nossa sempre foi o dia todo, na quarta-feira, o dia todo, das 8 até as 6 da tarde, com intervalo de almoço, e depois, na quinta de manhã, reúne todo mundo, né? Na plenária, que a gente chama. E todo mês a gente se desloca para Brasília, né? Para essa reunião. Primeira semana do mês, quarta e quinta. Agora a gente está tendo online, e aí está tendo mais reuniões ainda, como a Ana disse, por conta das vacinas, não é? Reuniões extraordinárias. Então, eu entrei nisso. Quando me chamaram, eu falei, bom, é um desafio para mim. É um mundo, eu sou professora universitária há muito tempo, estou na universidade há 29 anos, sou na UFSCar, mas contando todo para tempo, desde que entrei na universidade, já quase 40 anos, é o meu mundo, né? A academia é o meu mundo. Então, sair um pouco desse mundo da academia e ir para participar dessas decisões e poder contribuir, né? É muito importante para a gente enquanto profissional, né? Enquanto pesquisador, enquanto pessoa curiosa para saber também sobre esse universo. Né? Eu acho que um pouco mais nesse sentido, embora o trabalho é muito grande. Né, Ana? Nem é. Então, eu comecei, quando eu fui para o Butantan, eu já fui para a área de biotecnologia, a área de desenvolvimento de vacina, diagnóstico e tal, e voltado para a área humana. E eu trabalhei com organismo transgênico, né? Colocava gene de xistosoma para ser expresso em E. coli, fusionado com outras proteínas, e depois fui, ainda trabalho colocando
genes de leptospira em Escherichia coli. Então, eu trabalho com isso já há muitos anos, né? Então, quando eu fui convidada, eu tinha esse conhecimento. Não era um conhecimento enorme, porque eu não fazia biologia molecular há tanto tempo. Eu fiz muita coisa na minha formação. Eu não falei, mas eu fiz meu mestrado na Inglaterra, eu morei 3 anos na Inglaterra, perto de Sheffield, eu fiz em Manchester. Depois eu fiz doutorado em São Paulo, aí eu fui fazer pós-doc 1 ano e meio na Suíça. Então, eu também virei o mundo aí, fazendo várias coisas diferentes, até que eu me sosseguei. Então, quando eu fui convidada, eu estou no Ministério como especialista na área de saúde humana. Então, eu estou diretamente vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, é o ministro lá que me escolhe. Então, a primeira foi o assessor que ligou para mim, que eu tinha sido indicada, se eu gostaria, eu não sabia nem direito como essa comissão funcionava, tal. Eu falei, olha, não sei se eu consigo contribuir. Ah, não, você trabalha com biologia molecular? Não, você com certeza vai, tal. Mas no começo eu não sei, eu levei um susto, porque primeiro que tinha muita, quando eu entrei na primeira CTN-Bio, tinha muita gente fazendo política do contra, né? Então, era muita discussão, a nossa plenária era o dia inteiro, Sandra. A gente fazia reunião na quarta até metade do dia, de manhã até metade do dia, e na quinta, o dia inteiro, a gente tomava avião 7 horas da noite, às vezes 8 horas da noite, porque a reunião era infindável, era muita discussão, muito quebra-pau, não dava para votar as coisas, não se chegava a um consenso, entende? E porque tinha muita gente lá fazendo política, e a gente não, como eu falei, a gente não estava lá eu não estava lá para fazer política. Então, eu fazia meus pareceres com base no que eu conhecia, o que eu não conhecia, eu ia lá e perguntava, você já fez tal coisa, como é que você avaliou isso, tal. Então, assim, a gente acaba entrando num processo e você aprende muito, aprende muito. Eu nunca podia imaginar que essa parte, tanto humana, animal, mas, sobretudo, essa parte vegetal, ambiental, fosse de tamanha complexidade, né? Essas análises, os experimentos. Mas, enfim, é uma maneira da gente ficar conhecendo esse outro lado que você, às vezes, não conhece. E eu acho que tanto na primeira CTN-Bio e agora, ainda com toda essa parte de vacina, eu estou conseguindo dar a minha contribuição, que eu acho que é isso que é importante, a gente poder contribuir na comissão e, obviamente, contribuir para o país, né? Essa a nossa função, é dar um bom direcionamento para aprovação de coisas que sejam importantes para o país, para o desenvolvimento, para a cura de uma coisa ou outra. Nós tivemos, saiu até na capa da Folha de São Paulo, nós analisamos 2 produtos engenheirados para terapia gênica. Você lembra, Sandra? Entraram 2 produtos produzidos pela Novartis. Ela, né? Para doenças raríssimas, raríssimas, uma terapia muito cara, e passou por nós porque justamente era engenheirada. Então, assim, eu desconhecia essa parte, né? Então, quando eu vi na Folha de São Paulo que havia sido aprovado por nós e pela Anvisa para uma criança que podia dar vida a ela, né? Que ela iria até uma certa idade e depois ela, acho que com ela, né? E foi um respiro, né? Para essa menina, essa criança, com a expectativa de poder viver mais e viver bem, né? Viver bem. É doença degenerativa, né? É uma doença degenerativa que o cara nasce. São defeitos genéticos raros e terapias muito caras. O pessoal faz esse fundraiser, né, que é levantar dinheiro para poder comprar,
governo americano ajuda, pede para Deus, todo mundo, e no fim eles conseguem, né, adquirir esses medicamentos, mas de qualquer maneira é uma coisa assim muito, eu não sei, eu fiquei muito reconfortada quando eu vi aquela menina que era a primeira a tomar aquele medicamento, os pais estavam felicíssimos, né, de poder oferecer esse suspiro a mais de vida boa para essa menina, né? Então é isso, eu acho assim, eu acho que é muito cansativo, vocês têm que saber que membros da CTNBio têm cargos honoríficos, nós não somos remunerados, nós não ganhamos para o nosso trabalho. Nada. O que nós ganhamos é assim, eles pagam a passagem para a gente ir para Brasília, quando nós estávamos indo para Brasília, e davam uma pequena diária que nós pagávamos hotel e alimentação. Isso. Um dinheiro para nós... Mal dá. Na outra CTNBio, não dava nem para pagar táxi, Sandra. Essa vez, quando eu voltei, ainda falei, pô, pelo menos não vou ter que botar dinheiro para táxi, porque era tão pouco que a gente ganhava para manutenção que não dava para cobrir as despesas. Aí nessa, assim, eu pelo menos para mim, que não preciso ficar em grandes hotéis e a gente come também não é em grandes restaurantes, cobria e ok, mas é considerado um cargo honorífico, ele não é remunerado, nunca foi. Nunca agora foi. Que nós estamos em remoto, em pandemia, aí que não tem mesmo, aí né? Sim que nós estamos de graça. De graça totalmente, né? Cérebro, né? Que funciona. Então, na verdade, a gente usa o nosso tempo de trabalho, né? A Sandra do laboratório dela, eu do meu laboratório, os afazeres que a gente tem com a pós-graduação, estudante e tudo mais. A aula de graduação, né? Eu não dou graduação, mas eu dou pós-graduação. E eu falo para meus alunos, semana que vem, não vou corrigir relatório, porque eu tenho CTNBio, tenho que fazer parecer, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não estou para ninguém, a não ser questão de vida ou morte. Eles sabem. Assim mesmo. Eles sabem, eles nem entram na minha sala. Mas é isso, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha que contribuir um pouquinho. A gente que agradece, que é isso. Acho que foi um prazer enorme para a gente receber vocês. Acho que a gente conseguiu conversar sobre muita coisa mesmo. Então, assim, muita coisa, muita coisa. Exato, um papo 2, assim, não seria nada absurdo, porque dá para conversar sobre várias coisas, inclusive o convite já, né? E se tiver alguma consideração a mais, enfim, acho que é o momento de despedir, e a gente agradece muito a presença de vocês, verdade. Eu agradeço o convite e estar aqui, é um prazer poder estar dividindo isso com vocês, poder estar contribuindo e tirar dúvidas do que a gente pôde tirar dúvidas. Não sei se foi... Eu entendo que o conteúdo é muito amplo, né? Vários aspectos e tudo mais. Mas eu gosto de bater esse tipo de papo informal, que a gente troca ideia, eu acho sempre muito produtivo. E eu curto, eu gosto. Sempre que me convidam, eu vou. Só se eu não puder mesmo, mas se eu puder, eu vou. Também agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. Eu acho que nós também temos esse compromisso de ajudar na divulgação, não é mostrar o que é feito. Acho que dentro da CTNBio mesmo a gente fala sobre isso. Para mostrar à população, para ela possa se sentir segura, né, que as avaliações são feitas de forma muito séria, não é? E mostrar também a importância do Brasil em termos do desenvolvimento da ciência, mostrar que é acessível para todo mundo, não é? Que aquela coisa de colocar o cientista lá em cima, o pesquisador lá em cima, e a gente olhar e dizer, olha, não é para mim. Eu sei porque quando eu escolhi fazer faculdade, eu sempre quis ser professora. Então, para mim, eu ia ser professora de ensino fundamental, ensino médio,
E eu nunca passou pela minha cabeça professor universitário. Embora eu tivesse na família um primo bem distante, primo, mas assim, distante, né? Que eu não conhecia, bem mais velho que eu, que era professor universitário, muito conhecido na universidade, mas para mim era uma coisa muito distante. E quando eu entrei na universidade, desde o primeiro momento, eu olhei e falei, é aqui que eu quero ficar, né? Meu canto. É aqui, é esse lugar que eu quero, porque eu entrei na universidade em 81, nunca mais saí, né? Por quê? Porque eu consegui assim, realizar o meu sonho de ser professora e fazer pesquisa, que é fantástico, né? Fantástico. Então, eu acho que para quem está ouvindo, que gosta, que é curioso, né? Vejam que há caminhos para isso. Não é algo que não está distante, não. Se não sabe como chegar nesse caminho, como traçar esse caminho, há várias iniciativas da universidade que permitem que conheça, que entre, e a gente sempre pode conhecer algum professor, alguém que conhece um professor, não é? E conversar sobre isso. Então, acho que também tem esse lado de mostrar que é possível, sim, e que venham, né? A gente precisa que venham mais e mais pessoas para a universidade, para os institutos de pesquisa, que eu acho que é esse que o país precisa, não é? Pensa no momento que a gente está vivendo agora, não é? Com todas as dificuldades, e a gente tem aí o Butantan ativo, trabalhando numa vacina própria, né? Fornecendo aí a vacina, parcerias, e é isso que a gente precisa. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, o papo foi muito bom, muito prazeroso, e estar aqui com a Ana aí, colega aí, né? Então, é muito bom. Obrigada, viu? Eu só queria fazer uma colocação da CETENBio, que eu acho que é muito importante, né? A gente falou de laboratórios, a gente tem níveis de biossegurança dependendo do patógeno que a gente trabalha, né? A partir do nível 2, tá? Por exemplo, o meu patógeno é classe 2. A CETENBio normalmente vai visitar o laboratório antes de credenciar aquela área. Então, aquela área tem que ter algumas especificidades, tá? Atualmente, a gente não está indo, porque o Ministério não tem dinheiro, então as pessoas estão mandando fotos, e nós estamos analisando as fotos, e se temos dúvidas, pedimos para que façam assim, o assado e tal. Mas eu acho que tem uma coisa que, pelo menos eu aprendi na CETENBio, com essas visitas, é que a CETENBio ela tem um caráter educativo, não policialesco. Porque quando você fala, CETENBio vem visitar, ai meu Deus, socorro, avental, propé, touca, óculos. Não é isso, entendeu? Então, assim, eu sei porque às vezes tem um aluno meio assim, né? Eles ficam meio histéricos, visita, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? E, assim, eu aprendi, né, com um dos presidentes que a gente tinha um papel educativo, né? Então, por exemplo, a gente vai visitar um laboratório, o Brasil é um país muito heterogêneo, então pode ser que em São Paulo a gente tenha um pouco mais de verba, mas se a gente vai para o interior, se a gente vai para o Nordeste, as pessoas não têm condição financeira, às vezes, para fazer um laboratório para ela trabalhar, mas o que ela tem que ter é um laboratório seguro para ela trabalhar, dentro da segurança. Aí cabe a nós isso. Então, a gente tem que tentar dar sugestão que não seja, vamos dizer, muito oneroso, né? Mas que ela possa cumprir o mínimo de requisitos, não é para nós, não, é para ela, para a segurança dela, tá? Dos alunos dela que vão entrar. Então, não pode ter piso com ranhura, porque se cair, se tiver um acidente, vai entrar lá. Gente, passa um silicone, tinta de silicone cobre ranhura, é barato, vocês mesmo, entendeu? Então, a gente tem que fazer isso, né? O laboratório não cabe quando tinha que ter autoclave dentro, tá? Como uma autoclave de como é que é? De manicure.
que é um negócio pequenininho, é prático. Depois, lá para fora, deixem as coisas maiores. Então, assim, uma discussão produtiva, porque as pessoas também falam, podia fazer tal coisa. Isso, faz tal coisa, tal. E aí as pessoas mandam as fotos do que elas fizeram, né? Como que elas pintaram, como que deu jeito para fazer isso, aquilo. Então, assim, trocar ideias e educar as pessoas para que elas possam trabalhar com o que elas querem, né? Porque não cabe a mim, cada um trabalha com aquilo que quer, com aquilo que acha que é o nicho dela, né? Mas que ela possa trabalhar com segurança. Se ela não tem lugar, condição nenhuma, veja um vizinho que tem, né? Entre em contato com o vizinho. Eu vou junto, eu já fui junto no IPT, porque o pessoal tinha um laboratório que estava assim, super, e o resto tudo caindo aos pedaços, janela com vidro quebrado, que não pode ter para não ter escape de micro-organismo, entendeu? Então, assim, fomos lá, será que não dá para dividir até o IPT ter um dinheirinho para fazer a reforma e tal? E a gente conversando, a gente acaba conseguindo, porque a CTNBio tem nome, não sei o quê, e aí você facilita a vida do pesquisador. Então, a gente tem que ajudar, nós também somos pesquisadores, nós nos ajudamos uns aos outros. Então, assim, uma coisa que eu achava assim, hediondo, esse negócio de visita policialesca. Não, eu já chego falando, aqui não tem nada de policialesco. Eu vim aqui, eu visitei acho que 10 laboratórios na Faculdade de Farmácia de Ribeirão Preto. Quando eu fui, era um monte de lugar que estava precisando credenciar. Eu fui numa viagem e fiz todos. Reuni todo mundo, falei, o que você tem, o que você faz, qual que é o seu problema, vamos depois ver e tal. Passei um dia lá, cheguei 6, peguei o avião das 6h30, que era o primeiro, cheguei 7 horas da manhã, 7h30 eu estava começando a visita. Mas, assim, é esse o espírito, tá? A gente trabalha, mas a gente também, como pesquisador, também vai visitar com essa ideia de poder ajudar as pessoas a trabalharem com segurança, tá bom? Eu acho que isso é importante. Não, ok, foi perfeito a sua colocação. Gente, é isso o bate-papo. Ele foi gravado, estará disponível no nosso canal no YouTube para vocês acompanharem. Também, se quiserem acompanhar o trabalho da Ana Lúcia, da Sandra Regina também, e do órgão CTNBio. Sigam a gente no Instagram também, a gente tem nossas redes sociais aí, e logo mais também terá o nosso site. A gente agradece muito a presença das duas, foi muito bom esse bate-papo. E até o próximo, que terá muitos mais aí, a gente poder conversar, tá? Obrigado, gente. Boa Nós que noite para agradecemos. vocês. Tchau, gente. Gratidão. Ana. Muito Até obrigada, muito amanhã. obrigada, pessoal. Obrigada, Regina. Tchau, Um gente. beijão. Deixa eu ver E como é que eu parte saio 2 daqui. eu vou Isso. encerrar, não se preocupa. Tchau, pessoal. Gratidão Tchau. por ter Obrigada, vindo. Maior, pelo intercâmbio inicial. Obrigada, Eduardo, a todo mundo que está A gente presente que aqui, agradece. as perguntas, tá bom? Gratidão. Tchau, gente. Vamos